Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! Bom dia pra você que ia na locadora quando era moleque. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Ou menina, né, cara? Quando você ia na locadora quando menina. Se bem que eu vou falar a verdade, cara. E todas as vezes que eu fui na locadora na minha vida, eu não me lembro de ter visto nenhuma menina, mano. Loucura, né? Anos 90 e comecinho dos anos 2000 era outra época. Bom, eu tava aqui pensando com meus botões na época das locadoras. Não só as locadoras em que a gente alugava filmes e alugava jogos, né? Mas aonde eu morava, na cidade onde eu morava, no final dos anos 90 pro começo dos anos 2000, teve uma febre de locadoras onde você podia pagar para jogar por hora. Você pagava, na época era R$1 e jogava 1 hora. E se fossem os videogames mais antigos, algumas locadoras você pagava metade do preço. Então muitas vezes eu tinha R$1 e em vez de jogar 1 hora de PlayStation 1 ou Nintendo 64, eu jogava 2 horas de Super Nintendo ou Mega Drive. Era bom demais, cara. E eu queria compartilhar minhas histórias de locadora com vocês. Tenho certeza que algumas delas vão surpreender vocês, algumas vão fazer vocês lembrarem das suas próprias histórias. E como sempre, isso aqui é uma conversa, cara. Então coloca aí nos comentários quais foram as suas experiências com as locadoras. Você se lembra a primeira vez que você viu uma locadora? E, infelizmente, a gente nunca sabe, né, quando é a última vez que a gente vai experimentar algo na vida, né, mano? Imagina se a gente soubesse que aquela foi a última vez que a gente foi numa locadora? Com certeza a gente teria aproveitado mais, né? Bom, então vamos lá, vamos começar essa história. Devia ser o ano de 96, 97. Eu devia ter ali os meus 9, 8, 9 anos. E eu já morava numa outra casa, né? Morava ainda na mesma cidade pequenininha, nessa mesma cidadezinha do interior de São Paulo, do estado de São Paulo, né? E agora a gente já não morava mais naquela vila com a rua de terra, que era bem distante, que ficava na periferia da cidade. Agora a gente já morava numa casa mais próxima do centro da cidade, bem mais próxima do centro da cidade. A gente sempre mudava muito de casa, sabe, quando eu era criança. Geralmente a gente ficava 2 anos em uma casa e mudava para outra devido ao trabalho da minha mãe. Minha mãe sempre mudava de emprego, né? Então, para ficar talvez mais próxima do emprego, ou achava alguma casa melhor, a gente acabava mudando, sabe? Bom, pois bem, pensa que eu morava nessa casa, uma casa grande de esquina, assim, era uma casa bem legal, eu gostava muito de morar nesse lugar. Porém, nessa rua onde a gente morava agora, não tinham crianças, diferente daquela vila que eu morava antigamente. Era só eu de criança ali. Meu irmão, por ser 5 anos mais velho que eu, a gente já estava começando a se distanciar mais. Ele já queria fazer as coisas dele, sair com os amigos dele, andar de skate. E eu ainda era muito criança, né? Então eu acabava ficando muito sozinho. Continuava desenhando muito, assistia muito desenho na TV. Quais são os seus desenhos favoritos, cara, da tua época de criança? Com certeza os meus desenhos favoritos eram He-Man, Caverna do Dragão eu gostava bastante também, não fazia nem ideia o que era um RPG na época. Gostava de Thundercats, gostava muito de TV Cruz. Um dia eu quero fazer um episódio só sobre os desenhos que eu gostava de assistir, para ouvir as histórias de vocês também. Bom, nessa rua que a gente morava então, era muito mais próxima do centro. E eu me lembro que um dia, nessa mesma rua, minha mãe trabalhava numa clínica que era um pouco longe, assim, uns 8 quarteirões descendo essa rua. A gente morava numa grande ladeira, numa rua bem longa, assim, que descia, descia, descia. E minha mãe trabalhava numa clínica uns 8 quarteirões abaixo da nossa casa, mas na mesma rua. Então, às vezes, a gente chegava da escola e ia lá, esperar minha mãe sair, enfim, para ir juntos para casa ou algo do tipo. Bom, pois nesse quarteirão onde era a clínica da minha mãe, abriu, assim, quase que na frente, uma locadora. Isso lá em 96 ou 97, cara. E a gente não tinha esse conceito de locadora, né? De novo, numa época sem internet, morando nessa cidade pequena, foi algo muito inesperado. E eu me lembro que eu fui com o meu irmão, né, nessa locadora. E, cara, eu tenho memórias muito vagas, assim, mas eu me lembro muito, assim, de ser um lugar pequeno, como se fosse meio que uma garagem,
com várias cadeiras daquelas de plástico assim do lado direito e umas 4 TVs ali com alguns videogames, né? Do lado direito ali na parede e do lado esquerdo na parede ficavam as fitas, os cartuchos pra galera alugar pra jogar em casa ou pra jogar ali por hora. Bom, eu acredito que isso aí deve ter sido lá por 96 ou seria 95, eu não me lembro muito bem, mano. Mas eu não me lembro dos videogames que haviam lá. Mas eu me lembro que tinha assim Super Nintendo e Mega Drive. Isso não tinha como, né, cara? Numa locadora em 95, 96 não tinha como não ter um Super NES, um Mega Drive, né? Talvez tivesse um Nintendinho ali também, um Master System, não me lembro. Eu realmente não me lembro de PlayStation nem 64, esses consoles que na época eram assim lançamento, sabe? Bom, eu lembro de uma situação muito engraçada, que um dia eu fui lá com meu irmão e aí assim, olha que louco. Eu acho que foi na mesma rua assim. Nessa rua que tinha essa locadora, se não foi na mesma rua, foi bem próximo, abriram uma outra locadora. Nessa época começou a popularizar bastante essa ideia de locadora que você podia pagar para jogar por hora, porque videogames eram muito caros, né? Quase ninguém tinha videogame em casa. Então, a gente foi nessa primeira locadora, aí tava lotado. Aí a gente desceu nessa segunda locadora que ficava, eu e meu irmão, tá? Que ficava próximo ao trabalho da minha mãe. Aí a gente chegou lá, e eu lembro que o meu irmão perguntou quanto que era a hora pra jogar. E o cara falou o valor. E aí eu lembro que o meu irmão falou, ah, tá bom, eu vou ver com a minha mãe, eu vou ver se ela me dá um dinheiro e a gente já volta. Beleza, quando a gente saiu, o meu irmão falou assim, vamos na outra locadora de novo esperar liberar algum videogame lá, porque aqui tá muito caro. Na minha cabeça, cara, de uma criança de 7, 8 anos, eu devo ter pensado, bom, peraí, né? A gente falou pro cara que a gente ia voltar aqui, então eu tenho que avisar pra ele que a gente não vai voltar, senão ele vai ficar esperando. Isso era algo muito sério assim na minha cabeça. E aí eu falei pro meu irmão, pera aí então, eu preciso perguntar um negócio pro cara. E eu lembro que o meu irmão ficou olhando com uma cara de confusão assim, tipo, e eu corri pra locadora de volta e eu lembro de eu falar pro cara assim, olha, a gente vai na outra locadora porque tá mais barato, tá? Eu fui e falei assim pro dono da locadora. E aí meu irmão falou, o que você foi perguntar lá? Eu falei, não, eu fui avisar ele que a gente ia na outra locadora porque tava mais barato, pra ele não ficar esperando, né? E a cara do meu irmão assim, de tipo, eu não acredito que você fez isso, cara. Não, você foi lá e falou, não acredito, cara, seu burro. Ah, essas lembranças são muito boas, cara. Mas a gente ia bastante nessas locadoras, até que assim, meu irmão ele se empolgou um pouco no começo, né? Mas logo esse frisson ali das locadoras passou pra ele. Como eu comentei no primeiro episódio, meu irmão nunca foi gamer, nunca foi de jogar de verdade, né? Então ele ia assim porque era moda, mas passou a moda e ele parou de ir. E eu continuei indo. Bom, pro desespero dos meus pais, eles descobriram que existia esse negócio agora de locadoras, né? E assim, minha mãe não ligou muito, mas meu pai ficava muito bravo quando a gente ia lá, principalmente eu, porque eu era muito novo e ali tinha muito cara mais velho, né? E não era um ambiente para uma criança. Porque ali nos anos 90 tinha cara que fumava lá dentro, né? Tinha uns caras que, sei lá, né? Ia todo tipo de gente lá. Então o pai falava assim, ah, é lugar de marginal, isso aí. Não quero você andando com esses moleque aí e tal, os moleque mais velho e tal. Então ele não gostava que eu ia, me proibia de ir. Bom, e assim foi indo, né? Eu ia quando eu podia, quando eu tava esperando a minha mãe, ela deixava eu ia, né? Ia sem meu pai saber de vez em quando, mas era um negócio arriscado, né? Beleza. Pois num belo dia, na frente da minha casa, cara, bem na frente, na porta da frente da minha casa, do outro lado da rua, abriu um fliperama, cara. Putz, pensa só o desespero do meu pai, mano. Na frente da minha casa abriu esse fliperama. Bom, o fliperama era um pouco diferente da locadora, porque, pra quem não viveu essa época, né, na locadora você jogava o videogame, Super Nintendo, sentado na cadeira, ali jogando na televisão. Você podia, às vezes, dependendo da locadora, você podia trocar o teu jogo ali, tipo assim, eu paguei 1 hora, eu tenho direito a uma troca de jogo nessa 1 hora, se eu quisesse jogar outro jogo, eu poderia trocar uma vez, né? Também, quando você jogava jogos na locadora, muitas vezes eram jogos de um jogador só. Então você jogava ali e era um ambiente muito massa, cara. O ambiente de locadora era um ambiente muito legal, porque era onde a gente ia pra socializar quando era moleque, sabe? Às vezes, muitas vezes, a gente não tinha dinheiro pra jogar. Hoje, pensando, 50 centavos, R$1 não é nada, mas naquela época era dinheiro, né? Então não era sempre que a nossa mãe ou nosso pai podia dar esse dinheiro pra gente. Então muitas vezes a gente ia numa locadora e não tinha dinheiro pra jogar, então a gente ia lá mais às vezes pra socializar, encontrar alguns amigos que a gente fazia lá, ver quais eram os lançamentos que a galera tava jogando, ou simplesmente ver alguém jogar, dar dicas
né, pra pessoa também. Às vezes estavam jogando um jogo que você já tinha jogado, passado alguma fase que você já tinha passado, né? E também, quem sabe, se você desse sorte, né, a poder jogar com alguém de graça. Às vezes a pessoa tava jogando algum jogo de luta, queria jogar contra outra pessoa, você podia lá jogar junto, era mó da hora, mano. E assim, tinha revistas de games, às vezes tinha xerox de alguns truques de alguns jogos de games que você podia copiar. Era um ambiente muito da hora, né? Uma época antes da internet, antes desse smartphone e tal, todo mundo ia lá, sabe? Então era um ambiente muito massa. Porém, o ambiente dos fliperamas, cara, era um ambiente um pouco diferente. Por quê? Porque no ambiente de fliperama, os jogos de fliperama, por definição, por natureza, são jogos mais competitivos, né? Então, você ia ali quando você queria realmente jogar um jogo de luta, né? Ou competir contra alguém. Então, dificilmente você jogaria um jogo de um jogador só. Você ia no fliperama para jogar contra outras pessoas. Então, mesmo que você quisesse às vezes jogar sozinho, às vezes você estava jogando o teu jogo e um cara chegava e colocava uma ficha e apertava o start e entrava junto contigo. Sabe? Às vezes você estava lá tentando fechar um jogo e um cara podia entrar a qualquer momento na tua mesma máquina ali e jogar contra você, e acabar com o teu progresso e tal, né? E mano, a galera que ia no fliperama, eu tenho a impressão que era uma galera mais velha, sabe? Na locadora era muita criança mesmo e nos fliperamas era uma galera mais velha, eu me lembro disso. Eu me lembro até que alguns fliperamas tinha cinzeiro, cara, pra você colocar o teu cigarro, sabe? Então assim, era um ambiente diferente hoje, né? Era uma coisa totalmente nova, então hoje eu entendo meus pais, ali principalmente meu pai, de não querer que eu frequentasse aquele ambiente. Mas pra gente não tinha problema nenhum, né? A gente tava ali pelos games e tal. Outra diferença é, a locadora, você pagava R$1, você tinha certeza que você ia jogar 1 hora. Então era 1 hora de diversão. Já nos fliperamas, cara, você comprava uma ficha por 10 centavos, mas dependendo do jogo, ou se você não fosse tão bom, essa ficha ela poderia durar alguns segundos. Você poderia ser derrotado facilmente, né, perder a tua ficha e não ter dinheiro para colocar outra ficha. Né? Então, assim, era um ambiente muito mais competitivo, muito mais... Você tinha que ser muito bom no jogo se você quisesse ficar um bom tempo jogando na máquina, sabe? Então, assim, quando a gente tinha R$1, 50 centavos, a gente ia pra locadora. Às vezes, quando a gente tinha 10 centavos, uma moeda de 25 centavos, a gente ia pro fliperama. Mas eu era muito criança e eu não me lembro de jogar no fliperama. Eu só me lembro que o fliperama ele existiu, ele abriu na frente da minha casa. Eu devo ter ido algumas vezes, mas eu não me lembro. Por quê? Porque meu pai não deixava eu ir. E o fliperama era na frente de casa. Então se meu pai abrisse a cortina da janela da sala, ele me veria lá, cara. Não tinha como. Mas, poxa vida, olhando pra trás eu penso, né? Eu deveria ter ido mais, conhecido mais. Porque fliperamas, cara, eu sinto muita falta, sabe? Hoje eu moro numa cidade teoricamente grande, quase, né, 800 mil habitantes. Nessa época que eu morava nessa cidade tinha 50 mil habitantes, né? Então os fliperamas, logo eles perderam espaço de vez para as locadoras, porque você poderia jogar por 1 hora em vez de jogar por alguns minutos só, né? E eu sinto falta, sabe? Como se fosse uma relíquia de um tempo que não volta mais, cara. Aqui na minha cidade, agora no shopping da minha cidade, em um dos shoppings, né? Tem um fliperama lá, mas você sabe que não é mais a mesma coisa. Fliperama de shopping é diferente, os jogos são diferentes, a atmosfera é diferente, sabe? Os jogos são diferentes também. Já não dá mais aquela vibe, né? De quando a gente era criança, que tudo era novidade. Cada novo jogo que saía era aquele furor, todo mundo só falava daquilo. Quando saiu Mortal Kombat 2, a galera ficou doida, sabe? Então assim, é uma outra vibe, né? Bom, eu me lembro, eu quero compartilhar com vocês algumas histórias legais que aconteceram comigo nas locadoras. Além dessas que eu compartilhei com vocês, eu queria compartilhar também a primeira vez que eu joguei Xbox, cara. Foi assim, eu sempre quis ter um PlayStation 2, todo mundo só queria um PlayStation 2. Se você foi criança nos anos 90 e 2000, você sabe a força que o PlayStation teve. Hoje em dia, né, o PlayStation ainda é uma marca muito forte, mas não é mais como era antigamente, sabe? O PlayStation 1, quando ele saiu, ele foi revolucionário. E ele canibalizou tudo, cara. Ele comeu todas as outras plataformas. Nem Nintendo conseguiu competir, nem Sega, nem ninguém, cara. O PlayStation ele detonou com todo mundo, sabe? Porque ele era uma máquina muito, muito à frente do seu tempo. Com jogos 3D de verdade. A primeira vez onde a gente via jogos em 3D de verdade. E era a mídia do futuro, cara, que era o CD. Não era mais essas mídias de criança, jogo de criança que era cartucho. A gente queria ser adolescentes, a gente queria ser adultos. O PlayStation era radical. Você tinha jogos violentos. Você tinha jogos que tinham vozes e filminhos no começo. Era muito massa, cara. O PlayStation foi uma das grandes revoluções que eu acho que a gente nunca mais vai ver igual nos videogames, sabe? Quando a gente foi do 2D pro 3D. Bom,
Aí, quando saiu o PlayStation 1, ele era aquela coisa mítica e lendária, né? Porque ninguém tinha acesso a um Play 1. Se você quisesse ter um Play 1, você tinha que importar e era muito caro, né? Ir pro Paraguai, comprar. Você não podia ir numa loja ou comprar online, nem existia internet. Então eu só fui ver um PlayStation muito mais velho, ali já em 97, 96, 97 eu fui ver um PlayStation, né? E aí, cara, toda vez que eu podia, quando eu ia numa locadora, toda vez que eu podia, eu jogava Medalha de Honra. Era o meu jogo favorito de Play 1. E toda vez que eu jogava Medalha de Honra, todo mundo parava pra olhar, cara. Sempre vinha alguém pra olhar e falar como o jogo era legal. Nossa, que jogo da hora, cara. Porque tinha filmes entre as fases, né? A apresentação do jogo era muito legal. A música era música orquestral de verdade. Não era mais aquela música chip, né? Chiptune ou MIDI, né? Dos cartuchos. Você tinha vozes, era totalmente em 3D, em primeira pessoa. E era um jogo de Segunda Guerra. Não tinha jogos de tiro de Segunda Guerra. Medalha de Honra foi o pioneiro, cara. Então eu jogava muito Medalha de Honra no PlayStation 1. Eu adorava, sempre que eu podia jogar, eu jogava, né? Eu jogava nessa época do Play 1. Tinham duas locadoras que eu frequentava muito. Um pouquinho antes do Play 1, eu ia muito numa locadora chamada Star Game, lá na minha cidadezinha. A Star Game era legal, mas só tinha acho que um Play 1 e o resto era tudo Super Nintendo, Mega Drive, então era muito difícil de conseguir jogar o Play 1, porque estava sempre ocupado. Aí, alguns anos depois, quando eu fiquei um pouquinho mais velho ali, sei lá, uns 2 anos depois, eu já devia ter uns 10 anos, 11 anos ali, abriam duas locadoras bem próximas ali onde a gente morava, que era a Eros Games, Eros Games porque o dono era o Eros, e eu não consigo me lembrar o nome, eu acho que era Super Games, e Super Games. E elas abriram assim quase do lado uma da outra na mesma rua, cara, loucura. A Eros Games, daí tinha 2, 3 casas, e a Super Games, uma quase do lado da outra. E era legal porque assim, quando você ia na Eros e estava lotado, você descia na Super e, né, jogava lá. Quando você ia na Super e estava lotado, você ia na Eros e sempre ia ter algum videogame liberado, sabe? Bom, então aquela época foi muito legal, mano. Porque deu esse boom de locadoras, né? Então eu tinha esse fliperama na frente da minha casa, aí tinha essa locadora lá embaixo onde perto da minha mãe trabalhava, tinha a Star Game, tinha a Eros, tinha a Super Game, que o dono era o Eduardo, né? Eu sempre ia lá e ficava conversando com ele, era mó legal. Bom, num belo dia, isso lá em 2001 já, 2002, eu não me lembro, algo assim, chegou, cara, o Xbox lá, o primeiro Xbox. A gente já tinha ouvido falar, né, que a Microsoft estava lançando um videogame, alguém devia ter comprado uma revista e tal, ou na própria locadora, o Eduardo tinha algumas revistas lá, provavelmente eu devo ter ido lá. Mas eu lembro que quando chegou o Xbox, ele colocou na maior TV que tinha, era uma TV de tubo, acho que de, sei lá, 29 polegadas, e ele colocou essa TV bem na porta da locadora, assim, virada pra rua, cara, bem na porta, não, e colocou um volume bem alto. E ele deixou o videogame lá e não tinha como você não ver. Todo mundo que passava na rua olhava pra ver o que era aquilo. E mano, na moral, pra quem viveu nessa época, você olhava pro console do PlayStation 1, aquela caixinha cinza. O console do 64, um consolezinho pequenininho também, cinzinha. De repente você olha aquele Xbox, que era um monstro, cara. Era um videogame gigantesco, mano. Cara, o gráfico, o controle dele era gigantesco também. Nossa, e rodando naquela TV, e aí eu lembro que ele colocou o jogo Halo, que a gente chamava de Halo na época. Mano, a hora que eu vi aquilo, velho, eu fiquei alucinado. Eu falei, Eduardo, põe uma hora pra mim nisso daqui, cara. Mano, eu me lembro assim até hoje da sensação de eu jogando Halo, sabe, pela primeira vez. Aquilo foi como se tivesse ido do 2D pro 3D de novo, assim, foi um negócio que explodiu a minha mente. Então naquele momento eu falei, eu preciso de um Xbox. Já não quero mais PlayStation 2, não quero saber de PlayStation, o futuro é Xbox, eu quero um Xbox. E aí eu lembro que a galera comentava que dava pra jogar online pela internet. Nossa, cara, eu fiquei louco com aquilo lá. Então assim, aí eu lembro que eu terminei o Halo na locadora. Por quê? Porque a molecada não se ligou muito, sabe? Eu acho que jogo de tiro, assim, especialmente ficção científica, nunca foi muito popular no Brasil. Talvez naquela época nunca tenha sido muito popular. Então a galera preferia jogar GoldenEye no 64, que era um sistema muito mais antigo, Medalha de Honra no Play 1, do que jogar o Halo no Xbox. Parece que não virou muito ali, sabe? Então eu percebia que toda vez que eu ia lá, eu tinha o Xbox só pra mim, cara. E era muito legal, porque ele colocou o Xbox lá pra eu jogar assim,
E, mano, todo mundo foi ver, sabe, o que que era, assim. Eu lembro que eu jogava e todo mundo ficava olhando. Toda vez que eu jogava Halo, alguém ia lá e ficava olhando e perguntava que jogo era. E ficava, nossa, olha o gráfico e tal. E eu, cara, bobagem, né? Mas a gente se sentia orgulhoso, né? Me sentia orgulhoso de estar jogando aquilo ali. Falava, muito legal e tal. Enfim, essa foi uma memória muito legal. A primeira vez que eu joguei Xbox na locadora, tá? Outra memória legal que eu tenho de locadora também, eu acho, não lembro se foi na Eros ou foi na Super Game, não me lembro mais, World Games, eu não lembro, mano, o nome das locadoras mais. Mas enfim, eu não lembro qual locadora foi, mas eu tenho uma outra lembrança também, que foi quando saiu o Pokémon Stadium, cara, ou Pokémon Estádio que a gente falava, né? Na época da febre do Pokémon, sabe, em 98, 99. Todo mundo na escola tinha um álbum do Pokémon, mano, e trocava figurinha, e era muito da hora, assim. E aí eu lembro que saiu pro 64 o Pokémon Stadium, né? E aí eu lembro que a galera, assim, só falava disso na escola, só falava disso, e eu não sabia o que era o Pokémon Stadium, eu mal sabia o que era Pokémon, assim. Eu comecei a assistir Pokémon, o desenho, assim, depois que já tava popular, assim, sabe? Mas aí a galera começou a falar desse jogo do Pokémon, que era de batalha e tal, e que tinha chegado na locadora. E aí todo mundo combinou de quando terminasse as aulas, todo mundo ia lá na locadora jogar. Os meninos mais velhos e tal, e alguns meninos da minha série também. Bom, eu lembro que terminou a aula, assim, cara, a galera saiu correndo, cara, correndo, porque era uma cidade pequena, então dava pra fazer tudo a pé. E eu lembro, assim, que, tipo, eu devia estar, sei lá, na 6ª série, então o pessoal da 7ª série ali, da 8ª série, o pessoal mais velho, né, foram de carro com os pais. E a gente, que era os mais novos, fomos correndo a pé atrás, assim, dos carros, né, tentando chegar na locadora ao mesmo tempo. Claro que eles chegaram antes de nós. Mas quando a gente chegou na locadora, cara, tinha uma fila de moleque. Eu nunca tinha visto aquilo, cara. Devia ter, cara, sem brincadeira, devia ter uns 30 moleques, assim, a locadora tava abarrotada e estavam todos em volta do 64. Os outros videogames estavam meio que as moscas, assim, tava todo mundo fazendo fila pra jogar no 64, que era o novo jogo do Pokémon. Então você podia batalhar, né, entre dois jogadores e tal. E aí a galera ficava, não faz isso, usa aquela tática, não sei o que. E eu lembro que no Pokémon Stadium você escondia, assim, o oponente não sabia qual tática, qual ataque você ia usar. Era uma coisa muito assim, tipo, quando alguém tomava um golpe e perdia a batalha, assim, a galera vibrava e gritava, assim, cara. Eu não sou um cara que foi de esportes, sabe? Nunca pirei em esportes, mano. Mas aquilo ali acho que foi assim o mais próximo de um esporte que eu já vivi, assim, sabe? De curtir um esporte, de torcer, de vibrar, de gritar, assim. Mano, que momento, sabe? E eu lembro que assim, eu mesmo devo ter ficado semanas sem conseguir jogar esse jogo, porque toda vez que eu chegava na locadora já tinha uma fila de moleque pra jogar. E você imagina, cada um tava ali pra jogar 1 hora. Então assim, se tinha 5 moleques já era 5 horas, já perdi o dia, não tinha como. Né? E o dono da locadora não deixava reservar horário. Então eu só fui conseguir jogar Pokémon Stadium depois de dias e dias e dias. E assim, nunca fui muito de jogo de luta, né? Então quando eu joguei ele eu falei, é isso? Ah, tá bom. Não pirei muito assim, cara, sabe? Mas eu lembro que esse foi um momento legal de histórias de locadora, né? Que aconteceu comigo também. E pra terminar, eu quero contar pra vocês uma última história legal também. Na verdade são 2 histórias. A primeira é, quando eu fiz um aniversário, acho que de 14 anos, fazia muitos anos que eu não tinha um videogame, né? Muitos anos não, mas fazia um bom tempo, acho que eu não tinha um videogame, assim. Só o Turbo Game lá, né? Guardado em casa ainda. E aí eu pedi muito pra minha mãe que eu queria um videogame, que eu queria um 64, né? Porque eu queria muito um 64. Isso já devia ser, sei lá, cara, 2000, anos 2000. Não, era mais, cara, era mais porque eu me lembro que o Counter-Strike já tava bombando. E o Counter-Strike deve ter bombado ali em 2003, 2004, né? E eu pedi pra minha mãe um 64, porque eu sabia que os videogames mais novos eram muito caros. Eu não podia pedir um PlayStation 2, nem um Xbox, né? Então eu pedi pra ela um 64, um 64 usado mesmo, só pra eu poder jogar o GoldenEye. E ela falou, bom, veja se você encontra algum na locadora, veja se eles conhecem alguém que estão vendendo, né? E aí eu fui lá na locadora do Eduardo, lá na Super Games, e perguntei se ele tinha algum 64 pra vender. Ele falou, olha, eu tenho o 64 que a gente usa aí mesmo na locadora pra jogar, né? Porque ele já é bem velhinho, então tipo, a galera já não joga muito, eu faço um preço legal pra você. Falei, poxa, beleza, quanto é que você vende o 64? Ele me vendeu o 64, eu acho que foi por R$200 na época.
E era um 64 com 2 controles, com aquele expansor de memória, com o jogo GoldenEye, e ele ainda me deu o jogo do Conker's Bad Fur Day, que era um jogo que eu gostava de jogar bastante quando eu ia na locadora, sabe? No modo multiplayer, assim. Muito legal, cara. Então, aí eu lembro que eu fui lá, perguntei o valor pra ele, falei, legal. Voltei pra casa, né, conversei com a minha mãe, ela falou, tudo bem, então eu te dou o dinheiro e fica de presente de aniversário e Natal. Falei, ótimo, putz, beleza. Cara, você lembra de como era ganhar um videogame, cara? Ou ganhar um jogo que você queria muito? Lembra dessa sensação como era? Cara, parecia Natal, né? A gente ficava eufórico assim. Pelo menos eu ficava muito. E não me importava, mano, se o videogame era usado, se era um videogame já muito usado na locadora, se o controle já tava capenga. Não me importava com nada disso. Era um videogame novo, cara. E hoje em dia a gente tem tanto jogo, né? Tanto jogo assim que a gente fica até perdido. E eu não, cara, eu tive esses 2 cartuchos aí e eu aproveitei muito, mano, muito. E eu me lembro que eu voltei na locadora e falei pro Eduardo, né? Olha, Eduardo, vim comprar o 64 e coloquei o dinheiro assim no balcão. Ele não acreditou, cara. Ele falou, tipo, sério? Eu falei, sério? Ele falou, nossa, tá bom. Aí eu lembro dele desconectando o videogame da TV, assim, desligando o videogame, colocou numa sacola pra mim, colocou os jogos e tal, assim. E eu fui feliz da vida pra casa. E joguei muito, cara. Joguei muito GoldenEye. Muito, muito GoldenEye mesmo. Joguei muito Conkers com os meus amigos também. O modo de defender a praia e atacar. O modo de combate de tanques do Conker's Bad Fur Day. Jogava muito a história também. Que jogo massa, cara. E, né, com o tempo, assim, naquela época, né, se a gente queria um videogame novo, a gente tinha que vender o velho primeiro, né? Então eu vendi meu 64, mas eu fiquei com os jogos. Então eu tenho meu GoldenEye e meu Conkers até hoje aqui, meus cartuchos bonitinhos, novinhos, assim. E eu jogo eles de vez em quando, gosto muito ainda até hoje. Bom, e pra terminar, cara, a minha última história com locadoras foi um dia lá na Eros Games que eu tava com um amigo, fui com um amigo jogar lá. E de novo, tinha um Xbox lá largadão no canto assim. E os outros videogames todos ocupados, né? E aí, nessa cidadezinha que a gente morava, tinha um negócio, ainda tem, que você tem que, quando você estaciona o teu carro na cidade, você tem que pagar para os guardinhas colocarem aquela folhinha no carro, sabe? Tipo assim, vamos colocar 1 hora aí você coloca 1 hora lá, paga a folhinha pra não tomar multa, pra poder estacionar o carro. E aí, cara, a gente tava lá e tinha assim uma galera, tal, jogando, e como sempre alguns moleques olhando, tal. E aí tinha 2 desses guardinhas olhando assim a galera jogando, né? E eu cheguei com esse amigo meu. E aí a gente falou assim, pô, põe um jogo aí de 2 pra gente, Eras, um jogo de tiro aí e tal. E aí ele falou, cara, chegou o Halo 2, cara, acabou de chegar Halo 2. E eu já tinha jogado o Halo 1. Nossa, eu fiquei doido, cara, eu fiquei doido. Eu falei, putz, dá pra jogar de 2? Ele falou, dá pra jogar até 4 pessoas, cara. Eu falei, nossa, que massa. E aí a gente convidou esses guardinhas pra jogar com a gente. Falou, viu, vocês não querem jogar com a gente? A gente pode jogar de duplinha, né, de dupla e tal. Cara, e eles aceitaram. E assim, foi muito legal, porque foi a primeira vez, acho que eu joguei um videogame com 4 pessoas, a tela dividida em 4, e a locadora, cara, tinha muita gente lá olhando, então muita gente veio olhar a gente jogar, assim. E eu e o meu amigo, a gente destruiu esses 2 moleques, cara, a gente acabou com eles, assim, e a galera torcia muito, a gente jogou capturar a bandeira, né? Então, assim, a gente capturava a bandeira da base deles e levava pra nossa. A gente dançou em cima desses moleques, cara. E eu lembro que eles ficavam bravos um com o outro, assim, seu burro, não é por aí, eu te falei e tal. E aí eles foram ficando chateados, assim, e aí, tipo, eles não quiseram jogar mais e tal. Mas foi muito legal. Então, essas são algumas das memórias que eu tenho com locadoras, né? E no próximo episódio eu vou contar pra vocês uma coisa muito legal relacionada a locadoras, que foi quando eu tive a minha locadora, quando eu era moleque. Foi uma experiência muito bacana, eu quero contar pra vocês, né? E me diz aí, cara, algumas histórias que você lembra da tua época de locadora. Você sente falta das locadoras? Eu sinto muita falta, velho. Muita falta de verdade. Sinto muita falta de poder ir numa locadora, né, ver o que tá rolando, socializar e tudo mais. Mas logo depois elas foram engolidas pelas lan houses lá na minha cidade e aí acabou, né? Nunca mais a gente teve essa coisa das locadoras de novo, assim, esse rolê que era muito legal de fazer, cara. Bom, de novo, obrigado pra você que ficou aí até o final. Foi muito legal relembrar essas histórias com você. Comenta aí embaixo, eu quero saber as tuas histórias também, pra gente continuar a nossa conversa, tá? Eu prometo que eu vou ler tudo de todo mundo, todos os comentários de todo mundo. Vai ser muito massa saber as histórias de vocês. E eu vejo vocês então no próximo episódio. Aqui é o Ninos desligando. Vejo vocês, até mais, tchau!